Olá, sou Luciane Moreira, estou aqui para apresentar mais um programa Educare pelo canal NET Cidade. Você pode participar do nosso programa através do e-mail programaabc@netserviços.com.br sem o cedilha. Hoje eu recebo Maria Helena Negreiros, que vai falar sobre leitura e lazer. Tudo bem, Maria Helena? Tudo bem, Luciane. Maria Helena, que é autora do livro Leitura e Lazer, Uma Alquimia Possível, professora universitária e gestora pública. Maria Helena, de onde surgiu a ideia de fazer uma pesquisa, porque esse livro é fruto de uma pesquisa que você fez, a respeito de leitura e lazer? Bom, Luciane, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. A questão da leitura, ela tem uma história, na minha história, né? Ela tem uma relevância na minha história. Aliás, a nossa história começa sempre antes mesmo do nosso nascimento, né? A pesquisa que foi feita, ela é resultado de um curso de pós-graduação, né, que eu fiz na Universidade Federal do ABC, e, na verdade, veio culminar um desejo que eu já tinha, que era de desenvolver um projeto de leitura com adultos, até para saber se leitura e lazer é uma possibilidade, é uma alquimia possível. Nós fomos às ruas para saber das pessoas se elas têm o hábito de ler, se elas costumam ler em suas horas de lazer. Vamos assistir. Olha, eu acho que é de extrema importância a leitura, né, para todas as idades, desde criança, bem cedo mesmo, desde antes até de começar a ler, né, de criança mesmo, os pais, os responsáveis ler para as crianças até sem idade, assim, né? Acho de extrema importância e o livro ele tem uma coisa de diferente, que é você não precisar de nenhum tipo de tecnologia. Você não precisa ter bateria, não precisa carregar, né? Então você pode levar para qualquer lugar e se divertir em qualquer lugar. Leitura ela me levantou, me fez com que eu visse um mundo diferente. A leitura é essencial. Eu acho que as pessoas, todos nós devíamos de ler. Eu comecei um pouco tarde, mas esse tarde ainda me fez muito bem, me fez jovem hoje com 70. Não, costumo ler assim por conhecimento mesmo, mais assim quando eu estou procurando serviço ou que eu preciso ler um livro. Mas eu já cheguei a ler livro, mas nunca, às vezes, termino ele todo, porque às vezes dá aquela preguiça, sei lá. Mas eu nunca tive muito hábito para ler, né? Eu leio mais jornal e revista. Livro assim mesmo eu não estou lendo. Ultimamente não. Revista, bom, jornal eu vejo todo dia, né? Porque faz parte da minha leitura diária. Revista eu vejo quando tem alguma matéria que me interessa muito assim, aí eu dou uma olhadinha, procuro saber mais. Leio, é que o tempo da gente é muito escasso, né? Mas eu leio, toda vez que eu posso eu leio, gosto muito de ler jornal, principalmente, né? Mas eu gosto de ler, sim. O último livro não obrigatório foi Carandiru. E eu gostei muito, gostei até mais que o filme. Toda leitura é muito importante, porque nos traz cultura, nos traz informação, não é? Por exemplo, esse que eu estou lendo agora, referente a drogas, a gente ouve falar toda hora na mídia, ouve amigos contando histórias, mas a gente não conhece a dimensão se a gente não ler. Então você lendo, você vai saber como se comportar numa situação semelhante ou como ajudar um amigo, não é? Isso não só a droga, referente a tudo na vida da gente, não é verdade? Situação do país, como está a arte no mercado, né, que é tão importante. Enfim, eu acho que para tudo, né, para a gente poder orientar os filhos, os netos, sempre dizendo para eles da importância de ler. Bom, nós vimos aí que as pessoas têm diversas opiniões a respeito de leitura, né? Uns gostam, outros não gostam. Aquele senhor que diz que começou tarde, mas que hoje vale a pena. Dentro da sua pesquisa, você encontrou mais ou menos essas características? Então, eu acho que tem um dado relevante em relação à leitura, que é a questão cultural, né? O Brasil tem 30 anos de democratização de acesso. Culturalmente ainda não existe como prática, e eu não quero chamar de hábito, né, porque o hábito parece que é uma coisa que você repete sem muita reflexão. Ainda não é uma prática. Então é natural, primeiro, que politicamente correto não dizer não gosto de ler, né? As pessoas afirmam eu gosto, mas não sempre, a leitura me cansa.
a leitura tem muitas funções sociais, né? A leitura como lazer era o meu desafio. O propósito da minha pesquisa era identificar se pessoas que estão acessando a leitura em idade tardia, se ainda é possível resgatar com elas o desejo pela leitura. A leitura como uma forma de sentir prazer, a leitura como uma forma de reinterpretação do mundo, a leitura como uma forma de ampliação de repertório, de universo cultural. Então, é natural que as pessoas tenham diferentes relações com a leitura, como elas têm diferentes relações com muitas coisas, né? E a sua expectativa em relação a essa pesquisa? Você se surpreendeu com alguma coisa na trajetória, né, de estar ali com as pessoas? Eu acho que quando nós começamos uma pesquisa, a gente tem um conjunto de expectativas, mas também um conjunto de hipóteses, né? Quando eu pensei em organizar o trabalho, eu não pretendia desenvolvê-lo em espaço formal de educação. Eu pretendia desenvolvê-lo em outros momentos, momentos não formais, finais de semana, com aqueles que tivessem o desejo de ouvir histórias, de ouvir leituras. E aí, esse momento não aconteceu. As pessoas não deixaram os seus afazeres, a sua casa. E eu quero lembrar que eu fui desenvolver o trabalho em uma região de mananciais, 8 quilômetros do centro da cidade, apartados, né, de possibilidade de cultura, de lazer. A escola acabava sendo a catalisadora de tudo. Então, foi para esse espaço que eu fui desenvolver, um espaço onde as coisas, o acesso já era bastante difícil. A opção por desenvolver o trabalho num espaço formal de sala de aula foi na ausência da possibilidade de realização num espaço não formal. Então, a expectativa que eu já tinha é que poderia ser possível, é que esses adultos poderiam se encantar pela leitura. E isso se concretizou, mas, junto com isso, tem um conjunto de demandas que também apareceu. A necessidade de que a leitura seja acessível desde cedo, desde tenra idade, e não necessariamente apenas para uma determinada faixa social, apenas para um conjunto de famílias da classe média. Isso precisa ser garantido para todos, né? Então, essa é uma lacuna social que nós temos. A pesquisa veio referendar, né, aquilo que, de alguma maneira, eu já sabia. Ela é possível? Ela é possível. O problema é que os adultos que voltam para a escola, eles não voltam porque a escola é um espaço especial, agradável, que vai ter leituras interessantes. Ele volta porque o mercado de trabalho o obrigou. Então, quando volta, ele já volta com a sua autoestima comprometida, ele volta cheio de autocobranças, ele volta com a opressão do desemprego. Então, a leitura por prazer é quase um capricho. E, ainda assim, ela foi possível. E na matéria nós vimos isso também, né? Olha, eu tenho que ler por uma capacitação profissional, mas aí, quando é por prazer, eu começo a ler, mas aí dá preguiça. Porque hoje, aparentemente, tem tantas outras coisas mais interessantes, né? E isso, você acredita que tem que começar no espaço formal mesmo, desde criança? Qual o papel da família também nessa criação desse desejo pela leitura, nessa vontade de ler? Então, eu penso e tenho na minha história um pouco dessa relação, né? Então, eu tenho uma mãe que nasceu no sertão nordestino, aos 10 anos ficou órfã, e, ficando órfã, o pai teve que distribuir esses filhos. E aí ela foi entregue para uma família que tinha uma casa muito grande, e ela recebeu ali um conjunto de afazeres. Ela tinha que cuidar do chiqueiro e ela tinha que cuidar da biblioteca, entre outras coisas. Bom, então ela dava conta desse primeiro serviço rapidamente e ia para a biblioteca. Então, enquanto limpava os livros, então ela diz, quando eu fechava a porta daquele espaço, eu abria outras portas para a minha própria história. Então, ali ela aprendeu a se apaixonar pelos livros. Ela cresce, se casa e ela continua apaixonada pela possibilidade de ter livros e de ler livros. Então, eu nasci num lar de uma mãe com pouquíssima escolaridade, porque estudou até o 2º ano, como é comum a população brasileira hoje ainda. Né? Nós temos saudade da escola do passado, mas foi uma escola que excluiu os nossos pais e avós. Né? Então, eu cresci neste lar, num lar onde o acesso à leitura, ao livro, ele fazia parte do cotidiano. E eles ficavam na altura dos nossos olhos. Né? Eu me lembro bem que, certa vez, o meu irmão fez uma peraltice, rabiscou a lombada de um livro. Para minha mãe foi muito dolorido. Então, para mim, o livro tinha um lugar de sagrado, mas um sagrado acessível, né? Um sagrado possível. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu sou uma retirante nordestina, grosso modo, quando eu vim para São Paulo, essa prática continuou. Ela se torna sócia do Clube do Livro, eu tinha o direito a escolher um título por mês, eu ficava esperando aquele livro chegar. Então, eu resolvi me comprometer com uma área, com um campo profissional, onde eu pudesse conviver eternamente com os livros, que foi a educação. E o papel da escola neste gosto pela leitura? Então, a escola, eu costumo dizer que a educação, como toda, ela não é a panaceia e não pode ser a educação formal.
né? Eu acho que a educação vem recebendo um conjunto de atributos que não é necessariamente da sua responsabilidade. No entanto, eu acho que tem um papel inicial, que é da família, e um papel de continuidade, que é da escola. No entanto, a escola tem assumido um papel que de início e de continuidade. A escola é o lugar onde esse processo precisa começar a acontecer. Quando a gente tem que encantar um adulto pela possibilidade de leitura, o desafio é muito mais complexo, é muito mais difícil, porque ele primeiro precisa aprender a ler, né? Que é um processo moroso, complexo, né? Se a criança já tem esse acesso... Eu não me apaixonei pela leitura na escola. Né? A escola tinha arremedos de leitura, eram os blocões, eram ilustrações. Né? Então, o processo aconteceu na minha casa, na minha família. Né? Aconteceu depois. Então, eu vejo na escola um papel fundante para a formação do sujeito leitor, mas o papel da família como um papel de extrema importância também. Conta um pouquinho para nós como que você desenvolveu essa pesquisa. Bom, a pesquisa ela teve várias etapas, né? Eu acho que uma primeira etapa foi convencer a Secretaria de Educação da relevância que tinha, depois um convencimento da equipe diretiva da importância que esse trabalho poderia trazer, o convencimento dos alunos a participarem. Eu me lembro que no primeiro encontro eles já sabiam do que se tratava, eles chegavam cansados depois de um dia de trabalho ou cansados de procurar emprego, e quando eles entravam na sala para o encontro, eles diziam: eu tenho que ficar? Eu sou obrigada a ficar? Você trabalhou com alunos de educação de jovens e adultos? Educação de jovens e adultos, 2 turmas que ficavam juntas nos dias de trabalho, foram 15 encontros. Esses encontros eles tinham a pretensão não de trabalhar um determinado gênero ou um determinado autor. Então, a ideia era trabalhar muitos gêneros, muitos autores de diferentes lugares do mundo, de diferentes épocas, né? E isso foi possível. E aí esses gêneros incluíam muitas coisas. Eu observei qual era o perfil daquele grupo. A partir da identificação do perfil, fui fazendo escolhas literárias e que foram muito assertivas, né? Eu comecei trabalhando com esses adultos com causos, causos nordestinos, causos que indicavam a esperteza do nosso homem do campo, do nosso homem nordestino. As piadas foram um importante instrumento de aproximação, de criação de vínculo entre o pesquisador e esse sujeito. Então, essa construção toda, então, a cada encontro, muitas leituras. Algumas histórias lidas por capítulos, algumas histórias retomadas no encontro seguinte. E, a partir daí, eu não era só leitora, eu também queria que eles pudessem levar esses títulos para casa, e eles fizeram isso, e que eles trouxessem o que lhes agradava, o que lhes chamava atenção. Se eles não fossem leitores, então, que imagens eram aquelas que lhes despertava a curiosidade. Mas, a partir desses encontros, desses contatos, nós observávamos que esses alunos eles não tinham só a falta de acesso à leitura. São adultos que não tiveram livros na infância. O livro, atualmente, muitos deles, o contato com a literatura era a Bíblia, né? A leitura era da Bíblia, e não que não seja uma leitura importante, mas não precisa ser restrita a ela. E um outro elemento que também aparecia como algo bastante importante era o acesso a espaços culturais. Eu tinha adultos ali que ou nunca foram ao cinema, ou há 20 anos não sabiam o que era entrar no espaço como cinema. Mostras culturais, espaços de exposição, eles nunca experimentaram, não viveram. Então, a pretensão inicial, que era garantir o acesso à leitura, ela foi ganhando outros contornos. Então, nós tivemos a oportunidade de ir ao cinema e para ver um filme nacional, que foi Tapete Vermelho, uma produção que mostra também as características da cultura brasileira. Fomos a uma mostra cultural, sim, tivemos a oportunidade de conhecer a história do livro no Brasil e no mundo. Fomos ouvir o Contar do Caligares, falar sobre o reencantamento do mundo pela literatura, e eu não vou te dizer que essa foi uma experiência totalmente positiva, né? Eles se sentiram diminuídos, se sentiram com dificuldade de compreensão do que estava sendo dito ali. O Contário teve um cuidado especial em fazer um discurso que se aproximasse das realidades, mas foi um desafio garantir que eles também podem. Eu acho que a discussão de leitura e lazer, ela foi um motivo para discutir com a população que eles têm direito a acessar bens e serviços. Bem, nós estamos aqui com a Maria Helena Negreiros, falando sobre leitura e lazer. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.